Um milionário parou ao ver gêmeos vendendo um cachorrinho com muita tristeza. Curioso, ele não resistiu em perguntar a razão. Mas o que ele soube depois mudou sua vida para sempre. Olá, eu sou Marques, sejam todos bem-vindos ao canal Tempo de Histórias. E vamos começar essa emocionante história. Pedro apertou o pequeno Todd contra o peito, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam cair. O filhote, um vira-lata de pelo dourado e orelhas caídas, lambia seu queixo como se tentasse consolá-lo. Ao lado dele, seu irmão gêmeo Lucas segurava um cartaz improvisado em papelão. Filhote para venda e 50. Talvez ninguém queira comprar. Sussurrou Pedro, um fiapo de esperança em sua voz. Podemos tentar outra coisa. Lucas balançou a cabeça, o mesmo rosto, os mesmos olhos castanhos, mas uma expressão mais determinada. O remédio da mãe custa R$200. Já tentamos vender nossos brinquedos e ninguém quis. O Todd é a única coisa que... Sua voz falhou, mas ele engoliu o nó na garganta e continuou. A única coisa que vale alguma coisa. Os meninos, com não mais que 9 anos, estavam sentados no banco da Praça Central de São Miguel dos Campos, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O sol da tarde começava a suavizar e pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares curiosos para os gêmeos e o filhote, mas ninguém parava. Ela disse que vai ficar bem, insistiu Pedro, acariciando Todd. O Dr. Paulo falou que tem outros remédios mais baratos. Não, funciona igual. Pedro, eu ouvi ele falando com a tia Rosa. O remédio bom é esse. Lucas ajustou o cartaz em seu colo. E se ela piorar de novo? A lembrança da mãe deitada no sofá, pálida e ofegante durante a última crise, atravessou a mente dos dois como uma nuvem escura. Marina, viúva havia 2 anos, lutava contra uma condição cardíaca que recentemente havia piorado, forçando-a a se afastar temporariamente do trabalho como costureira. A alguns metros dali, Gabriel Vasconcelos caminhava sem rumo definido. Vestindo um blazer azul marinho sobre uma camiseta cinza e calças bem cortadas, ele parecia deslocado naquela praça simples de cidade pequena. Seus sapatos italianos, caros demais para o calçamento irregular, o obrigavam a olhar para o chão enquanto andava, perdido em pensamentos. Fazia apenas 2 semanas que havia se mudado para São Miguel, comprando uma casa no alto da colina. Um capricho que seus sócios em São Paulo consideraram uma loucura. Para que se enterrar no interior quando poderia estar expandindo para o mercado internacional? Haviam questionado. Gabriel não tinha uma resposta clara nem para eles nem para si mesmo. Sabia apenas que, após o divórcio, o apartamento de cobertura na capital paulista havia se tornado sufocante, cada cômodo vazio ecoando o fracasso de seu casamento. Quando ergueu os olhos, seu olhar capturou a cena dos 2 meninos idênticos e o filhote no banco da praça. Algo na expressão contraditória dos garotos, determinação e devastação em partes iguais, o fez desacelerar os passos. O cachorro era claramente adorado, limpo e bem cuidado, apesar da óbvia falta de recursos para acessórios de pet shop ou ração premium. Gabriel não planejava parar. Não era do tipo que se envolvia com estranhos ou seus problemas. Toda sua vida havia sido construída sobre a capacidade de manter distância emocional, dos clientes, dos concorrentes, até mesmo de Verônica, a ex-esposa que o acusou de ser presente fisicamente, mas ausente em tudo o mais. Ainda assim, seus pés o traíram, diminuindo o ritmo até estacionarem diante do banco. Quanto estão pedindo pelo cachorro? Perguntou, sua voz mais ríspida do que pretendia, o tom de negócios que nunca conseguia totalmente abandonar. Os meninos ergueram os olhos simultaneamente, 2 versões idênticas de surpresa. O da esquerda, Gabriel não saberia dizer qual era qual. Apertou o filhote de forma protetora. R$50, respondeu o da direita, erguendo o cartaz como evidência.
Ele é muito bonzinho e inteligente. Já sabe fazer xixi no lugar certo e não morde nada. Gabriel observou. O filhote, que agora o encarava com olhos atentos e expressivos, as orelhas levemente erguidas em curiosidade. Era um cãozinho comum, sem raça definida, o tipo que normalmente seria doado gratuitamente por aí. R$ 50 era claramente um preço exagerado para um vira-lata, por mais adorável que fosse. "Por que estão vendendo?" perguntou, sua curiosidade sobrepondo-se ao distanciamento habitual. Os gêmeos trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que apenas irmãos tão próximos poderiam ter. "Nossa mãe precisa de remédio", respondeu finalmente o que segurava o cachorro. A voz baixa. "Ela não sabe que estamos aqui." Gabriel sentiu algo desconfortável remexer-se em seu peito. Havia crescido na pobreza, em uma comunidade na periferia de Belo Horizonte, com uma mãe que trabalhava em 3 empregos para mantê-lo na escola. Havia décadas que não pensava naqueles tempos, tendo construído sua vida adulta em ambientes onde ninguém precisava vender animais de estimação para comprar medicamentos. "Que tipo de remédio?" perguntou, sua voz suavizando-se involuntariamente. "Para o coração", explicou o menino do cartaz. "É caro, R$ 200. "E vocês esperam conseguir esse dinheiro vendendo o cachorro por 50? "Vamos vender outras coisas também", respondeu o garoto rapidamente, a dignidade ferida pelo tom cético de Gabriel. "Temos uma coleção de carrinhos e eu sei fazer pulseiras de miçanga", completou o outro. "A professora Denise disse que ficam muito bonitas e que ela compraria." Gabriel estudou os 2 rostos determinados à sua frente. A cidade pequena estava cheia de histórias de golpes elaborados, e ele havia aprendido a duvidar de apelos emocionais durante seus anos no mercado imobiliário. Mas algo na sinceridade bruta nos olhos daqueles meninos parecia autêntico demais para ser fabricado. "Como saberei que o dinheiro realmente será usado para o remédio?" perguntou, testando-os. O garoto que segurava o cachorro franziu o senho, visivelmente ofendido. "Pode vir com a gente até a farmácia se quiser", desafiou. "Ou falar com o Dr. Paulo. Ele é o médico da mamãe." Gabriel sentiu o canto de sua boca se erguer levemente. Gostava de gente com espírito, mesmo quando vinha em embalagens tão pequenas. "Como é o nome de vocês?" "Eu sou Lucas", respondeu o do cartaz. "Esse é meu irmão Pedro, e esse é o Todd." Ao ouvir seu nome, o filhote latiu uma vez, como se confirmasse a apresentação. "E o que o Todd acha de ser vendido?" perguntou Gabriel, surpreendendo a si mesmo com a pergunta quase infantil. Pedro baixou os olhos para o cachorrinho, que agora olhava de volta para ele, a língua rosada pendendo para fora em uma expressão que parecia um sorriso. "Ele não quer ir", admitiu, a voz embargada. "Mas a gente explicou para ele que é importante, que a mamãe precisa ficar boa." Gabriel sentiu algo dentro dele ceder, uma parede invisível desmoronando. Havia anos que não permitia que histórias alheias o afetassem. Tornara-se especialista em manter-se à margem da vida, observando-a como quem assiste a um filme do qual não participa. Mas aqueles meninos gêmeos e seu cachorro estavam conseguindo penetrar em defesas que nem Verônica, em 12 anos de casamento, havia conseguido romper completamente. "E se eu comprasse o cachorro, mas deixasse que vocês ficassem com ele?" sugeriu, surpreendendo a si mesmo com a oferta. Os olhos dos gêmeos se arregalaram em sincronia perfeita. "Como assim?" perguntou Lucas, desconfiado. "Você ia pagar, mas não ia levar o Todd?" "Exatamente. Mas por quê?" Pedro parecia confuso, abraçando o filhote mais forte. Gabriel enfiou a mão no bolso interno do blazer e retirou a carteira de couro. Extraiu dela 3 notas de R$ 100, uma quantia que gastaria sem pensar em um jantar mediano em São Paulo, mas que claramente representava algo monumental para aquelas crianças. R$ 300, disse, estendendo o dinheiro.
200 para o remédio da sua mãe e 100 para ração e vacinas para o Todd. Em troca, talvez vocês possam me visitar com ele de vez em quando. Estou me sentindo um pouco sozinho na cidade nova. Os meninos olharam para o dinheiro como se fosse algo mágico, mas não se moveram para pegá-lo. Não podemos aceitar, disse Lucas após um momento, surpreendendo Gabriel. Nossa mãe sempre diz que não devemos pegar dinheiro de estranhos. E é muito dinheiro. Gabriel sentiu uma pontada de respeito pela mãe ausente que havia criado filhos com princípios tão sólidos, mesmo em meio às dificuldades. E se eu falasse com a mãe de vocês? Sugeriu. Poderia explicar que é um adiantamento por serviços. Vocês poderiam me ajudar com algumas coisas na minha casa nova, como limpar o quintal ou regar as plantas. Os gêmeos trocaram olhares novamente, uma conversa silenciosa acontecendo entre eles. A mamãe está descansando agora, disse Pedro finalmente. Mas podemos te levar para falar com a tia Rosa. Ela é vizinha e cuida da gente quando a mamãe não está bem. Ela vai acreditar na gente, acrescentou Lucas. E pode ligar para a mamãe para perguntar se tudo bem. Gabriel assentiu, guardando o dinheiro de volta na carteira. O sol começava a se pôr, pintando a pequena praça com tons dourados que lembravam a cor do pelo de Todd. De repente, percebeu que não tinha ideia do que estava fazendo ou por que estava se envolvendo com aquela família desconhecida. Ele, que havia construído uma vida inteira baseada em contratos, cálculos de risco e distanciamento emocional, estava seguindo 2 meninos de 9 anos e um cachorro por ruas desconhecidas, movido por um impulso que não conseguia explicar. Fica longe? Perguntou, ajustando o blazer que de repente parecia deslocado demais para aquela situação. Não, é pertinho, respondeu Pedro, colocando Todd no chão, mas mantendo-o preso por um barbante que servia de coleira improvisada. Na rua de trás da igreja. Enquanto caminhavam, Gabriel notou como os gêmeos ocasionalmente olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. Era a mesma expressão que havia visto inúmeras vezes em reuniões de negócios. Pessoas tentando decifrar suas intenções, avaliar se ele era uma ameaça ou uma oportunidade. A diferença era que nos olhos daqueles meninos havia uma sinceridade que raramente encontrava no mundo corporativo. Você tem cachorro? Perguntou Lucas, rompendo o silêncio. Não, respondeu Gabriel. Nunca tive animais. Por quê? Insistiu Pedro, com a curiosidade direta das crianças. Gabriel pensou por um momento. Poderia dar a resposta fácil sobre viagens constantes e a vida ocupada, mas algo o impeliu à honestidade. Acho que nunca quis me apegar a nada que pudesse sofrer por minha causa, disse, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Os meninos o olharam com expressões idênticas de confusão. Mas todo mundo se apega a alguém, disse Lucas, como se explicasse algo óbvio. Mesmo que às vezes machuque. Gabriel não respondeu. De repente, sentiu-se ridiculamente exposto, como se aquela criança tivesse inadvertidamente tocado em uma ferida que ele nem sabia que ainda estava aberta. A rua dos meninos era típica de interior. Casas simples, a maioria sem muros altos, apenas cercas baixas que mais demarcavam territórios do que impediam entradas. Algumas senhoras conversavam em cadeiras dispostas nas calçadas, interrompendo brevemente seus comentários para observar o estranho de blazer que acompanhava os gêmeos conhecidos do bairro. Gabriel sentiu os olhares. Em São Paulo, era invisível, em sua uniformidade executiva. Aqui, seu simples caminhar o denunciava como forasteiro. Inquieto sob o escrutínio, manteve os olhos fixos nas costas pequenas dos meninos que o guiavam com confiança pelo território familiar. É ali, apontou Lucas para uma casa amarela de janelas azuis. A residência em questão não era a menor da rua, mas estava longe de ser confortável.
A tinta descascava em alguns pontos e o pequeno jardim da frente, embora cuidado, mostrava sinais de uma luta contra a escassez de recursos. Vasos improvisados com latas de tinta abrigavam samambaias e uma trepadeira tentava, sem muito sucesso, cobrir uma parede lateral com manchas de umidade. No pequeno alpendre, uma senhora de cabelos grisalhos tricotava, parecendo absorta em seu trabalho. Ao notar a aproximação dos meninos, levantou os olhos, ajustando os óculos no rosto enrugado. Meninos! Onde estavam? Sua mãe acordou e está preocupada. Ralhou, mas sem real severidade. Então, notou Gabriel. E quem é esse? Tia Rosa, esse é o moço que quer comprar o Todd, mas deixar ele ficar com a gente, explicou Pedro, os olhos brilhando com esperança. A senhora ergueu as sobrancelhas, a expressão oscilando entre desconfiança e curiosidade. Comprar, mas não levar, repetiu pousando o tricô no colo. Ele disse que pode dar dinheiro para o remédio da mamãe, acrescentou Lucas. R$300. Os olhos da senhora se arregalaram levemente antes de se estreitarem em suspeita. Levantou-se com agilidade, surpreendente para sua idade, e desceu os 2 degraus do alpendre. E o que o senhor ganharia com isso? Perguntou diretamente a Gabriel, o tom protetor deixando claro que qualquer resposta inadequada resultaria em sua expulsão imediata. Gabriel sentiu-se estranhamente vulnerável sob o olhar perspicaz da mulher. Era o mesmo sentimento que experimentara quando, como jovem corretor ainda inexperiente, apresentava propostas a investidores céticos. Na verdade, senhora... Rosa Oliveira. Senhora Rosa, foi um impulso. Vi os meninos tentando vender o cachorro que claramente amam para comprar remédios. Achei que poderia ajudar. A mulher o estudou por um longo momento. As pessoas raramente fazem algo sem esperar nada em troca, comentou, sua voz suavizando um pouco. Especialmente pessoas com recursos. Gabriel percebeu que seu blazer, relógio e sapatos o marcavam como alguém com dinheiro, uma categoria automaticamente suspeita em lugares onde a escassez era a norma. Entendo sua preocupação, disse, tentando soar sincero sem parecer condescendente. Realmente não tenho segundas intenções. Hesitou, perguntando-se quanto deveria revelar. Eu cresci sem muita coisa. Sei como é quando um remédio necessário está fora de alcance. Algo no olhar de Rosa mudou, como se ela recalibrasse sua avaliação. Você é o homem que comprou a casa dos Mendoza, no alto da colina, afirmou, não como pergunta. Gabriel assentiu surpreso. As notícias claramente viajavam rápido em São Miguel. Sou Gabriel Vasconcelos. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos da senhora. O dono da Vasconcelos Incorporadora, ela completou. Meu sobrinho trabalhou na construção daquele condomínio que vocês fizeram em Belo Horizonte, o Jardim dos Ipês. Gabriel sentiu uma curiosa mistura de alívio e desconforto. Por um lado, sua identidade confirmada diminuía a suspeita. Por outro, sua reputação empresarial nem sempre evocava sentimentos calorosos. Venha, vamos entrar, decidiu Rosa. Finalmente. Vou ligar para Marina e explicar a situação. Os gêmeos sorriram, aparentemente confiantes no julgamento da tia. A pequena sala da casa de Rosa era um estudo em aconchego e economia. Móveis antigos, bem conservados, mas visivelmente desgastados pelo uso, dividiam o espaço com plantas em vasos coloridos e uma impressionante coleção de porta-retratos. Gabriel observou que em quase todas as fotos apareciam os gêmeos, em diferentes idades, frequentemente acompanhados por uma mulher jovem, de cabelos escuros e sorriso cansado, presumivelmente a mãe. Sentem-se, instruiu Rosa. Vou fazer um café enquanto ligo para Marina. Podemos mostrar o Todd para o moço? Pediu Pedro ansioso. Ele sabe fazer um monte de truques. Antes que Rosa pudesse responder, Gabriel interveio. Adoraria ver. E por favor, me chame de Gabriel.
Enquanto a senhora ia para a cozinha, os meninos se revezaram mostrando como Todd sabia sentar, deitar, dar a pata e até fingir de morto. O cachorrinho, claramente feliz com a atenção, executava cada comando com entusiasmo, arrancando sorrisos genuínos de Gabriel. "Onde conseguiram ele?" perguntou quando o pequeno show de talentos terminou. "A gente achou na rua", respondeu Lucas, acariciando as orelhas do filhote. Ele estava todo molhado embaixo de um carro, numa chuva forte. "A mamãe disse que não podíamos trazer para casa", continuou Pedro. "Mas a gente escondeu ele na garagem por 3 dias. Quando ela descobriu, ficou brava." Lucas sorriu com a lembrança. Mas aí o Todd fez aquela carinha triste, sabe? E ela não resistiu. Gabriel conseguia imaginar perfeitamente a cena. A mãe solteira, já sobrecarregada, cedendo à compaixão e ao amor visível dos filhos pelo pequeno animal abandonado. "Ele deve significar muito para vocês", comentou. Os gêmeos assentiram em uníssono. "A gente prometeu que ia cuidar dele para sempre", disse Pedro, a voz diminuindo. "Mas a gente também prometeu que ia cuidar da mamãe. E agora vocês sentem que precisam escolher", completou Gabriel, compreendendo o dilema que pesava sobre ombros tão pequenos. A conversa foi interrompida pelo retorno de Rosa, carregando uma bandeja com café e um pequeno prato de biscoitos. "Marina está vindo", anunciou, pousando a bandeja sobre a mesa de centro. Ela não está muito feliz com a ideia dos meninos terem ido à praça vender o cachorro, mas entende que queriam ajudar. Gabriel aceitou a xícara de café oferecida, notando que era servida em porcelana delicada, provavelmente guardada para visitas. O gesto o tocou mais do que esperava. "O que aconteceu com a mãe deles?", perguntou em voz baixa, enquanto os gêmeos distraíam Todd com um brinquedo improvisado. Rosa suspirou, sentando-se na poltrona desgastada. "Problema no coração. Uma válvula que não funciona direito. Marina sempre teve, mas piorou. Depois que Antônio morreu, o pai dos meninos." "Sim, acidente na construção há 2 anos. Rosa tomou um gole de café antes de continuar. "Marina costura para sustentar a família. Faz vestidos, ajustes, cortinas, o que aparecer. Mas quando tem essas crises fica difícil. Ela não consegue ficar sentada na máquina por muito tempo." Gabriel assentiu, absorvendo a informação. Uma história tristemente comum. A mulher viúva, lutando para criar os filhos, a doença complicando ainda mais uma situação já precária. E o remédio que ela precisa é caro, sim, R$ 200, como os meninos disseram. O posto de saúde não tem. Precisaria ir para a capital, abrir um processo para conseguir pelo governo, mas leva meses. O som de passos no alpendre interrompeu a conversa. A porta se abriu sem que ninguém batesse, e uma mulher entrou, ligeiramente ofegante, como se tivesse caminhado rápido. Gabriel reconheceu-a imediatamente das fotografias. Marina era mais jovem do que imaginara, provavelmente no início dos 30, com cabelos escuros presos em um coque simples e olhos da mesma tonalidade castanha dos filhos. Estava pálida, com olheiras pronunciadas, mas havia uma dignidade em sua postura que impressionou Gabriel. "Mamãe!" exclamaram os gêmeos em uníssono, correndo para abraçá-la. Marina abraçou os filhos brevemente antes de dirigir um olhar preocupado para o estranho sentado em sua sala. "O que está acontecendo?" "Aqui?" perguntou, a voz calma, mas firme. "Rosa me disse algo sobre vender o Todd." Gabriel levantou-se, sentindo-se subitamente desconfortável em seu traje formal. "Senhora, eu sou Gabriel Vasconcelos. Encontrei seus filhos na praça tentando vender o cachorro para comprar seu remédio." A expressão de Marina oscilou entre surpresa e constrangimento. "Pedro, Lucas, eu não acredito que vocês fizeram isso", repreendeu, mas sua voz traía mais preocupação que raiva. Voltou-se para Gabriel. "Senhor, peço desculpas. Eles não deveriam estar incomodando estranhos com nossos problemas."
Havia um orgulho ferido em seu tom que Gabriel reconheceu instantaneamente. Era o mesmo que sentira tantas vezes na infância, quando sua mãe recusava a ajuda dos vizinhos, preferindo trabalhar até a exaustão a aceitar o que considerava caridade. Não é incômodo nenhum, respondeu buscando as palavras certas. Na verdade, fiquei impressionado com a dedicação deles. Não é todo dia que se vê crianças dispostas a abrir mão de algo que amam para ajudar a família. Marina observou os filhos com uma mistura de exasperação e amor. Eles são bons meninos, disse suavemente, acariciando os cabelos idênticos. Mas não precisamos vender o Todd. Vamos dar um jeito. Mamãe, o moço, quer dizer, o Gabriel, disse que pode nos ajudar, interveio Lucas, esperançoso. Ele quer pagar pelo Todd, mas deixar ele ficar com a gente. Marina franziu o senho confusa. Como assim? É uma espécie de patrocínio, explicou Gabriel improvisando. Eu ajudo com as despesas do cachorro e outras necessidades. E em troca, talvez seus filhos possam me visitar com ele ocasionalmente. Me mudei recentemente para a cidade e seria bom ter alguma companhia. Ele percebeu como a explicação soava estranha e possivelmente suspeita. Marina estudou seu rosto por um momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Senhor Vasconcelos, Gabriel, por favor. Gabriel, agradeço sua generosidade, mas não posso aceitar dinheiro de um estranho, principalmente através dos meus filhos. A resposta não o surpreendeu. Ele teria dito o mesmo em seu lugar. Compreendo perfeitamente, respondeu. Talvez possamos encontrar outra solução. Acabei de me mudar para a casa no alto da colina e preciso de ajuda com algumas coisas. Jardinagem, pequenos reparos. Ele olhou para os gêmeos, que acompanhavam a conversa com atenção. Talvez seus filhos pudessem me ajudar depois da escola. Seria um trabalho legítimo, com pagamento justo. Marina olhou para Gabriel com uma mistura de desconfiança e necessidade. Estava acostumada a recusar ajuda, a enfrentar sozinha os desafios que a vida insistia em colocar em seu caminho. Mas o rosto esperançoso dos filhos e a proposta aparentemente genuína daquele estranho bem vestido a deixavam em uma posição difícil. Que tipo de trabalho seria apropriado para crianças de 9 anos? Perguntou mantendo a voz neutra, embora Gabriel pudesse perceber a preocupação em seus olhos. Coisas simples. Regar as plantas, alimentar os pássaros que frequentam o jardim, organizar minha coleção de livros. Improvisou, criando mentalmente tarefas que fossem adequadas. Prometo que nada pesado ou perigoso. Podemos levar o Todd? Perguntou Pedro, animado com a possibilidade. Claro, concordou Gabriel, notando como o rosto de Marina ainda mostrava hesitação. Senhora Marina, entendo sua preocupação. Sou um estranho que apareceu do nada, mas garanto que minhas intenções são boas. Na verdade, ele hesitou, incerto se deveria compartilhar algo tão pessoal, mas decidindo que a honestidade era necessária. Cresci em uma situação não muito diferente da sua. Minha mãe me criou sozinha trabalhando em 3 empregos. Marina ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa com a revelação. E como passou de filho de mãe solo a dono da Vasconcelos Incorporadora? Perguntou Rosa, verbalizando o que todos pensavam. Gabriel sorriu levemente. Muito trabalho, uma bolsa de estudos e muita sorte, respondeu com sinceridade. Sei que pareço o típico empresário sem coração, mas não esqueci de onde vim. Algo na forma como ele disse aquelas palavras, sem autocomiseração ou autoexaltação, pareceu tocar Marina. Ela olhou para os filhos, para Todd que dormitava, aos pés de Lucas, e finalmente para Rosa, como se buscasse aprovação. O que você acha, Rosa? Perguntou em voz baixa. A senhora ajustou os óculos, estudando Gabriel com olhos perspicazes. O homem da imobiliária onde meu sobrinho trabalhou disse que ele é duro nos negócios, mas sempre paga o combinado e trata os funcionários com respeito.
Ela fez uma pausa. E eu nunca vi ninguém fingir esse olhar de cachorro abandonado que ele está dando agora. Gabriel riu, um som genuíno que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Não se lembrava da última vez que havia rido assim, sem calcular o efeito. Eu pareço um cachorro abandonado? Perguntou, divertido. Um labrador tristonho, confirmou Rosa com um brilho de humor nos olhos. Marina sorriu levemente, a primeira demonstração de descontração desde que chegara. Acho que podemos tentar, decidiu finalmente. Mas tenho algumas condições. Estou ouvindo, respondeu Gabriel, reconhecendo o tom de uma negociação se iniciando. Primeiro, os meninos vão apenas 3 vezes por semana depois da escola e voltam antes do jantar. Segundo, qualquer trabalho tem que ser supervisionado por um adulto presente. Terceiro, o pagamento será justo, mas não excessivo. Não, e quero que meus filhos achem que dinheiro vem fácil. Gabriel assentiu, respeitando cada condição. Justo e razoável. Posso sugerir R$50 por tarde de trabalho para cada um? 30, contrapropôs Marina. É mais do que suficiente. 40, e isso inclui uma cesta básica mensal para complementar a despensa de vocês, insistiu Gabriel, percebendo que era importante para ela sentir que estava negociando, não recebendo caridade. Marina estreitou os olhos, avaliando-o. Você é bom nisso, não é? É o meu trabalho, respondeu com um pequeno sorriso. Fechado? Após um momento ela assentiu. Fechado. Eles podem começar amanhã. Os gêmeos mal conseguiam conter a excitação, trocando olhares animados. Toddy, sentindo a mudança de humor, levantou-se e latiu alegremente, como se aprovasse o acordo. E o remédio da mamãe? Perguntou Pedro, lembrando do problema original. Gabriel tirou a carteira do bolso, mas Marina ergueu a mão, interrompendo o gesto. Isso será um adiantamento pelo trabalho dos meninos, disse com firmeza. Não uma doação. Naturalmente, concordou Gabriel, entregando-lhe 3 notas de R$100. Considere como o primeiro mês adiantado. Marina aceitou o dinheiro com relutância visível, mas Gabriel podia ver o alívio por trás de sua expressão controlada. O remédio necessário agora estava ao alcance. Obrigada, disse simplesmente. Quando Gabriel finalmente deixou a casa de Rosa, o sol já havia desaparecido completamente, deixando o céu em um degradê de azul escuro, pontilhado pelas primeiras estrelas. A atmosfera da pequena cidade do interior era surpreendentemente pacífica, tão diferente da constante agitação de São Paulo que ele quase se sentia em outro planeta. Caminhando lentamente pela rua arborizada, Gabriel se perguntava o que havia acabado de fazer. Em menos de 2 horas, tinha se envolvido com uma família desconhecida, oferecido dinheiro e até mesmo concordado em receber crianças em sua casa. Era completamente fora de seu comportamento normal, quase como se outra pessoa tivesse tomado decisões por ele. Verônica não acreditaria, pensou, imaginando a expressão de choque da ex-esposa. Durante todo o casamento, ela havia tentado envolvê-lo em trabalhos voluntários, projetos sociais, qualquer coisa que o tirasse da bolha corporativa em que vivia. Ele sempre encontrava desculpas, falta de tempo, reuniões urgentes, viagens, de negócios. Você só existe da gravata para cima, ela dissera durante uma de suas últimas discussões. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele houvesse se tornado exatamente o tipo de homem que seu eu mais jovem, o menino que cresceu vendo sua mãe lutar para pagar as contas, teria desprezado. A casa que havia comprado ficava no ponto mais alto da cidade, uma construção impressionante que contrastava com as residências simples ao redor. Era uma antiga sede de fazenda reformada, com grandes janelas e uma varanda que circundava toda a construção. Gabriel não sabia exatamente por que a comprara. Havia sido um impulso, algo completamente fora de seu comportamento meticulosamente planejado. Ao abrir a porta da frente, foi recebido pelo silêncio familiar.
A casa era grande demais para uma pessoa só, com cômodos vazios que ecoavam seus passos. Havia contratado um decorador de Belo Horizonte, mas o resultado, embora esteticamente impecável, carecia de personalidade. Parecia mais um showroom de móveis caros do que um lar. Gabriel serviu-se de um uísque e saiu para a varanda dos fundos, de onde podia ver quase toda a pequena cidade. Luzes douradas pontilhavam a escuridão, cada uma representando uma família, uma vida, histórias que se desenrolavam em paralelo à sua própria existência solitária. Lá embaixo, em algum lugar naquele mar de luzes, estavam Marina e seus filhos. Estaria ela ainda relutante em aceitar sua ajuda? Os meninos estariam animados com o novo emprego. E o pequeno Todd, dormindo tranquilo, sem saber que quase havia sido vendido naquele dia? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Renato, seu sócio em São Paulo. Gabriel, onde você se meteu? Estamos tentando falar com você o dia todo. Estava conhecendo a cidade. Respondeu vagamente, percebendo que havia deixado o telefone no modo silencioso desde que encontrara os gêmeos. Bem, espero que tenha aproveitado seu passeio turístico, porque temos um problema. O investidor chinês está ameaçando recuar do projeto da Zona Leste. Precisamos de você aqui para a reunião de emergência amanhã. Gabriel sentiu a familiar sensação de adrenalina que acompanhava crises nos negócios. Normalmente, estaria já planejando estratégias, considerando concessões e limites para a negociação. Mas hoje, surpreendentemente, seu primeiro pensamento foi para os gêmeos que esperavam começar seu trabalho na manhã seguinte. Não posso ir amanhã, Renato. Como assim, não pode? Gabriel, estamos falando de um investimento de 50 milhões. Eu sei, mas tenho compromissos aqui que não posso adiar, disse surpreendendo a si mesmo com a firmeza da recusa. Faça a reunião por videoconferência. Estarei disponível online. Isso é por causa daquela crise que você teve? A voz de Renato suavizou-se ligeiramente. Olha, todos entendemos que o divórcio foi difícil, mas não é isso, interrompeu Gabriel. Só tenho coisas para resolver aqui, importantes. Após mais alguns minutos de tentativas de persuasão, Renato finalmente desistiu, concordando relutantemente com a videoconferência. Gabriel desligou, percebendo que era a primeira vez em anos que colocava algo pessoal acima dos negócios. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes do despertador, sentindo uma estranha ansiedade. Havia anos que não se sentia nervoso por conhecer pessoas novas. Reuniões com investidores bilionários ou políticos influentes não causavam mais qualquer frisson. Mas a ideia de receber 2 meninos de 9 anos e seu cachorro o deixava inexplicavelmente apreensivo. Tomou café, observando o jardim mal cuidado. A casa havia ficado desocupada por meses antes que a comprasse, e a vegetação crescera sem controle. Seria um bom projeto para os gêmeos, decidiu. Algo ao ar livre, saudável, que os manteria ocupados sem ser excessivamente difícil. Às 2 da tarde, ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Marina e os meninos, estes últimos visivelmente excitados, com Todd preso a uma coleira improvisada, mas agora mais apresentável, feita de corda trançada colorida. Espero que não estejamos atrapalhando, disse Marina, parecendo um pouco desconfortável. Ela estava melhor que no dia anterior, com um pouco mais de cor nas faces. Vestia-se simplesmente com uma blusa branca e calça jeans, os cabelos presos em um rabo de cavalo que a fazia parecer mais jovem. Gabriel notou que ela segurava uma pequena sacola. De forma alguma, respondeu, abrindo mais a porta. Entrem, por favor. Os gêmeos olhavam ao redor com olhos arregalados, claramente impressionados com a casa. É tipo um castelo, exclamou Pedro. É enorme, concordou Lucas. Quantas pessoas moram aqui? Só eu, respondeu. Gabriel, subitamente consciente de como aquilo soava indulgente e solitário ao mesmo tempo.
Trouxemos algo para agradecer pelo adiantamento, disse Marina, estendendo a sacola. Não é muito, mas... Gabriel aceitou surpreso e retirou dela um pote de vidro. Doce de leite caseiro, explicou ela. Receita da minha avó. O gesto o tocou profundamente. Era evidente que, apesar das dificuldades financeiras, Marina fizera questão de trazer algo em retribuição. Era orgulho, sim, mas também generosidade. Uma combinação que Gabriel raramente encontrava em seu círculo social, onde trocas geralmente vinham com expectativas calculadas de retorno. Obrigado, disse sinceramente. Não precisava se incomodar. Não foi incômodo, respondeu ela simplesmente. Gabriel conduziu a pequena família até os fundos da casa, onde o jardim se estendia em diferentes níveis pelo declive da colina. As crianças corriam à frente, com Todd saltitando entre elas, enquanto Marina caminhava ao seu lado em silêncio contemplativo. É um lugar bonito, comentou ela finalmente. Entendo por que o comprou. Foi um impulso, admitiu. Gabriel, vi as fotos online e fiz uma oferta no mesmo dia, sem nem mesmo visitar pessoalmente. Marina ergueu as sobrancelhas. Deve ser bom poder tomar decisões assim. Não havia ressentimento em sua voz, apenas uma observação sincera, que fez Gabriel refletir sobre seus privilégios. Para ele, comprar uma casa em um capricho era possível. Para ela, um remédio de R$ 200 representava uma crise familiar. Às vezes, a liberdade financeira vem com seu próprio tipo de prisão, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Quanto mais você tem, mais tempo gasta protegendo o que acumulou. Marina olhou para ele com curiosidade, como se visse além da fachada do empresário bem-sucedido. É por isso que veio para uma cidade pequena? Para escapar? A pergunta era perspicaz demais para ignorar. Talvez, concedeu. Depois do divórcio, São Paulo parecia sufocante. Os gêmeos haviam encontrado uma velha bola de futebol abandonada em um canto do jardim e agora brincavam, animadamente, arremessando-a um para o outro, enquanto Todd tentava interceptá-la, latindo alegremente. Pensei em algumas tarefas que eles podem fazer, disse Gabriel, mudando de assunto. Nada pesado. Organizar algumas caixas de livros, ajudar a identificar algumas plantas do jardim. Tenho um livro de botânica, podemos transformar isso em algo educativo. Marina assentiu, observando os filhos. Eles são espertos, gostam de aprender coisas novas. Percebi. O projeto de ciências deles é impressionante para a idade. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Lucas quer ser astronauta. Pedro ainda está dividido entre veterinário e bombeiro. Ambições admiráveis, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos gritos animados dos meninos e os latidos de Todd. Gabriel percebeu que não sentia aquela urgência habitual de preencher os espaços vazios da conversa com negociações ou planos. Era estranhamente libertador. Vou deixá-los com você, disse Marina finalmente. Tenho algumas costuras para entregar até o final da tarde. Não se preocupe, prometo que estarão seguros. Ela hesitou um momento. Não é isso que me preocupa. Sei que não faria mal a eles. Ela olhou diretamente para Gabriel. Só não quero que criem expectativas irreais. Sobre dinheiro, privilégios, esse tipo de vida. Gabriel compreendeu imediatamente. Marina temia que seus filhos fossem seduzidos por um mundo que não era o deles, que começassem a desejar coisas fora de seu alcance, que se tornassem insatisfeitos com a vida simples que levavam. Entendo, prometo ter cuidado. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Volto às 6 para buscá-los. Quando Marina partiu, Gabriel sentiu uma estranha mistura de ansiedade e entusiasmo. Não interagia com crianças desde que ele próprio era uma.
Não tinha sobrinhos, não tinha amigos com filhos pequenos. O mundo corporativo em que vivia era habitado quase exclusivamente por adultos com agendas lotadas e babás bem pagas. "O que vamos fazer primeiro?" perguntou Lucas, aproximando-se com a bola debaixo do braço. "Bem, pensei que poderíamos começar pelo jardim", respondeu Gabriel, guiando-os até uma área onde plantas diversas cresciam sem qualquer organização aparente. "Gostaria de identificar o que temos aqui. Vocês conhecem plantas?" Pedro assentiu entusiasticamente. "A vovó da tia Rosa tinha uma horta enorme. Ela nos ensinou um monte de coisas antes de ir para o céu. A simplicidade com que a criança mencionava a morte." Tocou Gabriel. "Ótimo, então. Podem me ajudar a separar as ervas daninhas das plantas que vale a pena manter?" Os meninos se empenharam na tarefa com uma concentração surpreendente. Gabriel os observava, impressionado com a facilidade com que identificavam diferentes espécies e decidiam seu destino. De vez em quando consultavam entre si, discutindo se determinada planta era do bem ou do mal, como haviam categorizado. "Esta aqui é boa para chá de estômago", explicou Lucas, apontando para uma hortelã selvagem. "A mamãe usa quando a gente come muito doce, e aquela ali é manjerona", acrescentou Pedro. "Fica boa no frango." Gabriel sorria, tomando notas mentais. Seu conhecimento sobre plantas limitava-se às decorativas que seu paisagista incluía em seus diversos imóveis. Nunca se interessara por seus nomes ou propriedades. Enquanto trabalhavam, os gêmeos bombardeavam Gabriel com perguntas sobre sua vida, sua empresa, as viagens que havia feito. Respondeu com paciência, surpreendendo-se, com o interesse genuíno deles em suas histórias. Quando descreveu uma viagem ao Japão, os olhos dos meninos brilhavam de fascínio. "A gente nunca saiu de Minas", comentou Lucas um pouco melancólico. "Nem eu, até terminar a faculdade", respondeu Gabriel, sentindo a necessidade de estabelecer uma conexão. "Cresci em Belo Horizonte, num bairro bem simples. Minha primeira viagem de avião foi para uma entrevista de emprego em São Paulo." "Sério?" Pedro parecia genuinamente surpreso. "Mas você é rico." Gabriel riu da franqueza infantil. "Agora sim, mas não nasci assim. Minha mãe trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes." Os meninos trocaram olhares como se reavaliassem o adulto à sua frente. "Como a nossa mãe", disse Lucas finalmente. "Ela também trabalha muito. Ela é muito corajosa", respondeu Gabriel sinceramente. "Criar vocês dois sozinha não deve ser fácil." "A gente ajuda", defendeu Pedro. "Eu lavo a louça e o Lucas varre a casa. E a gente toma conta do Todd", acrescentou Lucas, acariciando o cachorro que havia se cansado da brincadeira e agora descansava à sombra de uma árvore. A tarde passou rapidamente. Após o trabalho no jardim, Gabriel levou os meninos para dentro, onde havia separado algumas caixas de livros para organizar. Para sua surpresa, os gêmeos demonstraram tanto entusiasmo com os livros quanto haviam mostrado com as plantas. "Você já leu todos esses?" perguntou Lucas, maravilhado com a quantidade. "A maioria", respondeu Gabriel. "Alguns foram presentes ou compras impulsivas que acabaram na estante sem serem abertos." "Posso ver esse?" Pedro apontou para um livro grande com capa ilustrada. Claro, era um atlas mundial, com mapas detalhados e fotografias de diferentes países. Os meninos sentaram-se no chão da biblioteca improvisada, folheando as páginas com reverência, fazendo perguntas sobre lugares que Gabriel havia visitado. "Quando eu for astronauta, vou ver o mundo todo de cima", declarou Lucas, apontando para um mapa mundi. "E eu vou ser veterinário de bichos de todos os países", complementou Pedro, não querendo ficar para trás. Gabriel sorriu, sentindo uma inesperada onda de afeição pelos pequenos sonhadores. "Vocês podem ser o que quiserem", disse, surpreso com sua própria convicção. "O segredo
é nunca desistir. Quando Marina retornou para buscar os filhos, encontrou uma cena que nunca poderia ter imaginado. O empresário milionário sentado no chão de sua biblioteca, cercado por livros abertos e mapas espalhados, enquanto os gêmeos apontavam animadamente para diferentes locais, fazendo perguntas sobre distâncias e culturas. Toddy dormia pacificamente no colo de Pedro. "Parece que vocês se divertiram", comentou ela parada à porta. Gabriel levantou-se rapidamente, sentindo-se estranhamente como um adolescente pego em flagrante. "Estávamos explorando o mundo sem sair do lugar", explicou, ajeitando a camisa amassada. "Seus filhos são extraordinários." O elogio era sincero, e Marina pareceu perceber isso. Um leve rubor coloriu suas faces. "Eles tiveram um bom pai", disse suavemente. Antônio sempre os incentivou a serem curiosos, a fazerem perguntas. Era a primeira vez que ela mencionava o marido falecido pelo nome. Gabriel sentiu o peso daquela confiança. Ele deve ter sido um homem incrível. "Era", confirmou ela com um sorriso triste. "Meninos, hora de ir. Agradeçam ao Sr. Vasconcelos." "Gabriel", corrigiu ele automaticamente. "Obrigado, Gabriel", exclamaram os gêmeos em uníssono, reunindo seus pertences. "Podemos voltar depois de amanhã?" perguntou Lucas. "Você prometeu mostrar como funcionam as constelações naquele livro de astronomia?" "Claro", respondeu, surpreendendo-se com o quanto desejava genuinamente o retorno deles. "Estarei esperando." Enquanto observava a pequena família descer o caminho que levava à rua, Toddy correndo alegremente à frente, Gabriel percebeu que havia passado a tarde inteira sem verificar e-mails, sem atender ligações, sem pensar em contratos ou negociações. Mais surpreendente ainda, não sentia nenhum pingo de culpa por isso. Voltando para dentro, notou a bagunça deixada para trás, livros espalhados, mapas abertos, algumas marcas de terra do jardim no piso de madeira. Em vez da irritação que normalmente sentiria com a desordem, experimentou uma estranha satisfação. A casa parecia menos um showroom e mais um lar. Seu telefone, abandonado sobre a mesa da cozinha, mostrava dezenas de notificações. Mensagens de Renato sobre a videoconferência, e-mails urgentes sobre o investidor chinês, chamadas perdidas de sua assistente em São Paulo. O mundo dos negócios não parava, com ou sem sua participação ativa. Gabriel serviu-se de um café, carregando a xícara até a varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons alaranjados que refletiam nas janelas das casas abaixo. Em algum lugar naquela pequena cidade, Marina estava preparando o jantar para seus filhos. Talvez estivessem contando a ela sobre as maravilhas que viram no Atlas, sobre os países distantes que sonhavam visitar. Pegou o celular e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para Renato. "Reagende a videoconferência para amanhã de manhã. Estarei disponível às 8h." Era um pequeno ajuste, mas significativo. Pela primeira vez em anos, Gabriel estava estabelecendo limites, criando espaço para algo além do trabalho. E o mais surpreendente, essa decisão não veio acompanhada da habitual ansiedade, mas de uma estranha paz. Ao morder um pedaço do doce de leite que Marina havia trazido, sentiu o sabor intenso e caseiro invadir seus sentidos. Era incomparavelmente melhor que qualquer sobremesa dos restaurantes estrelados que frequentava. Simples, honesto, sem pretensões, como a família que começava inesperadamente a ocupar um espaço em sua vida e talvez em seu coração. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que Gabriel jamais poderia ter previsto para sua vida. 3 vezes por semana, os gêmeos apareciam em sua porta, sempre acompanhados por Toddy, cujo entusiasmo ao vê-lo era tão genuíno que às vezes se perguntava se o cachorro realmente seria capaz de perceber mudanças nas pessoas. O jardim havia se transformado gradualmente.
Onde antes havia apenas vegetação descuidada, agora cresciam canteiros organizados de ervas e flores. Lucas e Pedro haviam insistido em criar uma pequena horta, e Gabriel, surpreendendo a si mesmo, descobriu que gostava de sujar as mãos na terra ao lado deles. Aqui no interior, a gente acompanha as estações pelo que cresce na horta, explicou Pedro certa tarde enquanto plantavam mudas de tomate. A vovó da tia Rosa dizia que cada mês tem seu sabor. Gabriel, que sempre consumira alimentos sem pensar em sua origem ou temporada, achava fascinante essa conexão com os ciclos naturais. A biblioteca também havia evoluído. O que começara como caixas desorganizadas de livros transformou-se em estantes temáticas, com seções especiais que os gêmeos haviam criado. Aventuras pelo mundo, mistérios do espaço e bichos de todos os tipos eram suas favoritas. Mas a mudança mais significativa não estava no ambiente físico. Gabriel notava uma transformação em si mesmo. As videoconferências, que inicialmente ocupavam suas manhãs, foram gradualmente reduzidas ao mínimo essencial. Renato havia parado de insistir em seu retorno a São Paulo, reconhecendo relutantemente que o sócio parecia mais equilibrado, mais focado, mesmo trabalhando remotamente. "Você parece diferente", comentou Renato durante uma chamada. "Diferente como?", perguntou Gabriel, genuinamente curioso. "Não sei. Menos faminto." A observação era perspicaz. Gabriel realmente sentia menos daquela fome insaciável por conquistas, aquela necessidade constante de provar seu valor através de negócios cada vez mais lucrativos. A companhia dos gêmeos, com sua curiosidade sincera e alegria simples, havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Marina também havia se tornado uma presença constante, embora mais discreta. No início, ela apenas deixava e buscava os filhos, trocando breves palavras com Gabriel. Aos poucos, porém, começou a ficar um pouco mais, aceitando ocasionalmente um café ou chá. Gabriel descobriu que ela era extremamente inteligente e observadora. Apesar da educação formal limitada, possuía uma sabedoria prática e uma perspicácia que o impressionavam. Nas conversas que desenvolviam enquanto os meninos brincavam no jardim, ela frequentemente oferecia insights que o faziam repensar posições há muito estabelecidas. "Você realmente acredita que mais dinheiro traz mais felicidade?", perguntou ela certa vez, após Gabriel mencionar um amigo que havia acabado de comprar seu terceiro iate. "Não necessariamente", respondeu ele após refletir. "Mas traz mais opções, mais liberdade." "Será?" Marina olhou para os filhos que corriam pelo jardim. "Às vezes me pergunto se não aprisiona de outras formas. Quando você tem muito a perder, vive com medo de perder." A observação o atingiu com força inesperada. Não era algo que não tivesse pensado antes, mas ouvi-la expressar aquilo com tanta simplicidade e convicção deu às palavras um peso diferente. Naquela tarde específica, enquanto observava o céu começar a escurecer, Gabriel percebeu que aguardava ansiosamente as visitas daquela família, de uma forma que nunca havia esperado por nenhum encontro de negócios ou evento social em sua vida anterior. A realização o assustou um pouco. O som de uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Não esperava ninguém àquela hora. Os gêmeos haviam partido há pouco com Marina e não era dia de entrega. Ao abrir a porta, encontrou Rosa, o rosto normalmente sereno marcado por preocupação. "Gabriel, desculpe aparecer sem avisar." "Não se preocupe, Rosa. Aconteceu alguma coisa?" A senhora torceu as mãos, um gesto que ele nunca havia visto nela. "É Marina. Ela teve outra crise. Está no hospital municipal." Gabriel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "O quê? Como ela está? Os meninos?" "Os meninos estão comigo", tranquilizou Rosa rapidamente.
Mas estão muito assustados. Foi pior desta vez. Ela desmaiou na máquina de costura e, antes que Rosa terminasse, Gabriel já estava pegando as chaves do carro. Vamos, eu levo você de volta e vamos ver como podemos ajudar. O Hospital Municipal de São Miguel dos Campos era uma estrutura modesta, com paredes descascadas e equipamentos visivelmente ultrapassados. Na pequena sala de espera, Gabriel encontrou os gêmeos sentados lado a lado, os rostos idênticos marcados pelo mesmo medo. Todd estava deitado aos pés deles, como se entendesse a gravidade da situação. "Gabriel!" exclamaram ao vê-lo, correndo em sua direção. Ele se ajoelhou, recebendo-os em um abraço conjunto que nunca haviam compartilhado antes. Sentiu os pequenos corpos tremerem levemente contra o seu. "A mamãe vai ficar bem?" perguntou Pedro, a voz embargada. Gabriel queria oferecer garantias, prometer que tudo ficaria bem, mas não podia mentir para eles. "Os médicos estão cuidando dela", respondeu, optando pela honestidade. "Vamos esperar juntos, ok?" Lucas assentiu, segurando-se em sua mão como se fosse uma âncora. "Você não vai embora, né?" "Não vou a lugar nenhum", prometeu Gabriel, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria convicção. Rosa aproximou-se, os olhos avaliando. A interação com atenção. "O Dr. Paulo disse que vai demorar um pouco. Ela precisará ficar em observação." "Alguma notícia sobre a condição dela?" A senhora hesitou, olhando para os meninos. "Crianças, por que não levam o Todd para dar uma voltinha lá fora?" "Ele parece inquieto." Relutantemente, os gêmeos obedeceram, embora Gabriel pudesse ver que entendiam perfeitamente que os adultos queriam conversar sem que eles ouvissem. Quando estavam sozinhos, Rosa suspirou profundamente. "É a válvula cardíaca. Está piorando. O Dr. Paulo disse que ela precisará de uma cirurgia e logo, aqui mesmo." Rosa balançou a cabeça. "Precisaria ser em Belo Horizonte, no hospital universitário." Mas não precisava completar. Gabriel entendia perfeitamente o mais implícito. Uma cirurgia cardíaca em um hospital particular custaria dezenas de milhares de reais. Pelo SUS, poderia levar meses na fila de espera. "Quanto custaria?" perguntou diretamente. Rosa pareceu desconfortável. "Gabriel, não é por isso que vim aqui. Só achei que você gostaria de saber pelos meninos." "Rosa", interrompeu. Ele gentilmente. "Por favor, quanto?" Dr. Paulo mencionou algo entre 50 e 60 mil reais. Respondeu finalmente. Mas Marina jamais aceitaria. Gabriel já estava fazendo cálculos mentais. Aquela quantia que para ele representava pouco mais que alguns meses de despesas pessoais poderia salvar a vida de Marina. "Precisamos conversar com ela", decidiu. "Quando podemos vê-la?" A oportunidade surgiu horas depois, quando o Dr. Paulo permitiu uma breve visita. Gabriel deixou que os gêmeos entrassem primeiro com Rosa, aguardando seu momento no corredor. Através da porta entreaberta, viu Marina, deitada na cama simples, parecendo terrivelmente frágil, com tubos e monitores conectados a ela. Ainda assim, sorria para os filhos, tentando tranquilizá-los. Quando finalmente pôde entrar, sentiu um nó na garganta ao ver seu estado. Não esperava receber visitas corporativas no hospital municipal, brincou ela fracamente, tentando manter a dignidade apesar das circunstâncias. "Vim como amigo", respondeu ele, aproximando-se da cama. Os meninos estavam preocupados. Só os meninos. Iena, perguntou ela, com um pequeno sorriso que fez algo se agitar no peito de Gabriel. "Todos nós." Os gêmeos haviam se acomodado em cadeiras ao lado da cama, claramente relutantes em se afastarem da mãe. Rosa, percebendo que Gabriel precisava conversar, interveio. "Crianças, vamos buscar um chá para a mamãe. E talvez possamos encontrar algum suco para vocês na cantina." Quando saíram, Gabriel sentou-se na cadeira que Rosa havia desocupado. "Marina",
O Dr. Paulo falou sobre a cirurgia. Ela fechou os olhos brevemente. Imaginei que falaria. Sua voz era calma, resignada. Já coloquei meu nome na lista do SUS. Com sorte, consigo uma vaga em alguns meses. E se não tiver que esperar? Sugeriu Gabriel cuidadosamente. Poderíamos... Não. A interrupção foi firme, apesar de sua fragilidade física. Gabriel, agradeço tudo que tem feito pelos meninos, mas não posso aceitar isso. Por que não? Perguntou ele, genuinamente perplexo. É apenas dinheiro. Marina sorriu tristemente. Para você, talvez. Para mim, seria uma dívida que nunca poderia pagar. Não seria uma dívida, insistiu. Seria um investimento. Em quê? No futuro dos seus filhos, no seu futuro, no... Ele hesitou, incerto sobre como expressar o que sentia. No futuro de todos nós. Algo no modo como disse aquelas palavras fez Marina olhá-lo com mais atenção. Por um longo momento, apenas se observaram em silêncio. Por que se importa tanto? Perguntou ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Somos apenas uma família que você encontrou por acaso. Gabriel sentiu o peso daquela pergunta. Por que se importava? Quando exatamente aquela estranha que vira pela primeira vez há poucas semanas, junto com seus filhos e seu cachorro, havia se tornado tão importante para ele. Porque vocês me lembraram quem eu costumava ser, respondeu honestamente. E talvez quem eu ainda posso ser. Marina observou Gabriel em silêncio, a emoção em sua voz a tocando mais profundamente do que qualquer argumento lógico poderia ter feito. Naquele momento, ela não via o empresário bem-sucedido, o milionário que poderia resolver seus problemas com um gesto, mas o homem que seus filhos haviam aprendido a admirar, o homem que agora olhava para ela com uma vulnerabilidade que jamais havia demonstrado antes. Você realmente mudou, disse finalmente, sua voz suave. Graças a vocês, respondeu ele com simplicidade. Marina ajustou-se na cama hospitalar, fazendo uma leve careta de dor. Os meninos ficariam devastados se... Ela não completou a frase, mas não era necessário. O espectro do que poderia acontecer pairava entre eles como uma sombra. Eles já perderam o pai. Não vão perder você também, disse Gabriel com firmeza, tomando sua mão. O gesto, embora simples, carregava uma intimidade que ambos sentiram. Marina, por favor, deixe-me ajudar, não como um benfeitor, não como um estranho com recursos, mas como... Ele hesitou, buscando a palavra certa, como alguém que se importa profundamente com vocês. Algo nos olhos dele fez Marina desviar o olhar, como se temesse o que poderia ver ali, ou talvez o que ele poderia ver nos dela. E se eu propuser um acordo, sugeriu Gabriel, uma ideia começando a se formar. Sua casa precisa de reformas, certo? O telhado, a fiação... Ela assentiu lentamente, incerta sobre onde ele queria chegar. O que acha de transformarmos isso em um negócio? Minha empresa investe na reforma da sua casa, ampliando o espaço para que você possa ter um ateliê adequado. Em troca, você desenvolve uma linha de produtos de costura artesanal que podemos comercializar. Marina franziu a testa, considerando a proposta. Minha costura não é nada especial, Gabriel. São apenas ajustes, vestidos simples. Discordo completamente, interrompeu ele. Vi seu trabalho, aquele vestido que Teresa usou no domingo. Você que fez, não foi? É de uma qualidade excepcional. Um leve rubor coloriu as faces, pálidas de Marina. Obrigada, mas... E aquelas bolsas bordadas que vi em sua casa? Rosa me contou que você as faz nas horas vagas. Há um mercado crescente para artesanato autêntico feito à mão. Seu entusiasmo crescia à medida que a ideia se desenvolvia. Poderíamos criar uma marca, algo que celebre a tradição. Mineira, as técnicas que você aprendeu com sua avó. A centelha de interesse nos olhos de Marina era inegável.
Gabriel percebeu que havia tocado em algo importante. Não apenas a necessidade financeira, mas o desejo criativo que ela havia reprimido por tanto tempo. Seria um investimento legítimo, continuou ele. A cirurgia seria apenas parte do acordo comercial, um adiantamento pelos produtos que você criará quando estiver recuperada. Você está se esforçando muito para fazer isso parecer um negócio e não caridade, observou ela com um pequeno sorriso. Porque não é caridade, é reconhecimento de valor. Gabriel apertou levemente sua mão. E também porque sei que é a única forma de você aceitar. Marina riu suavemente, uma expressão que iluminou seu rosto apesar do ambiente hospitalar. Você me conhece bem para alguém que me encontrou há tão pouco tempo. Às vezes, a gente reconhece algo familiar mesmo em estranhos, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a profundidade da declaração. O momento foi interrompido pelo retorno dos gêmeos e Rosa. As crianças traziam copos de suco e expressões ansiosas. Mamãe, você vai precisar de uma operação? Perguntou Lucas diretamente, com a honestidade crua das crianças. Marina olhou para Gabriel antes de responder. Sim, querido, mas vai ficar tudo bem. Vou fazer a cirurgia em Belo Horizonte, no Hospital Grande. Os olhos dos meninos se arregalaram, em compreensão. Mas isso não é muito caro? Questionou Pedro, a preocupação evidente em sua voz infantil. Vamos transformar isso em um projeto conjunto, respondeu Gabriel, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe e eu estamos discutindo uma parceria de negócios. Parte do acordo inclui cuidar da saúde dela, para que possa trabalhar bem. Os gêmeos trocaram olhares, sua comunicação silenciosa de sempre. Como um contrato? Perguntou. Lucas claramente tentando entender a situação adulta. Exatamente, confirmou Gabriel. Um acordo que beneficia todos. E a mamãe aceitou? A pergunta de Pedro foi direcionada diretamente à mãe. Marina olhou para os filhos, para Rosa, que observava com um pequeno sorriso conhecedor, e finalmente para Gabriel. Naquele olhar havia tantas emoções, hesitação, orgulho, talvez até um pouco de esperança. Sim, respondeu finalmente. Eu aceitei. Os acontecimentos que se seguiram pareceram ocorrer em uma velocidade surpreendente. Em menos de uma semana, Marina foi transferida para um dos melhores hospitais cardíacos de Belo Horizonte. Gabriel utilizou todos os seus contatos para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível, enquanto cuidadosamente estruturava tudo como parte de um contrato formal de parceria de negócios, respeitando seu orgulho e independência. Os gêmeos ficaram com Rosa durante a internação da mãe, mas passavam a maior parte do tempo na casa de Gabriel. A biblioteca, o jardim e até mesmo a cozinha, que ele raramente usava antes, tornaram-se espaços vivos, cheios da energia e curiosidade das crianças. Todd, naturalmente, tornou-se uma presença constante, dormindo frequentemente ao pé da cama improvisada de Gabriel no sofá, já que havia cedido o quarto principal para os meninos. Ela vai mesmo ficar boa? Perguntou Pedro certa noite, enquanto Gabriel os colocava para dormir. Outro ritual que jamais imaginara que faria parte de sua rotina. Vai sim, respondeu com uma convicção que vinha não apenas dos relatórios médicos positivos, mas de algo mais profundo, quase uma fé recém-descoberta. Sua mãe é a pessoa mais forte que já conheci. Mais forte que você? Questionou Lucas. Gabriel sorriu, acariciando os cabelos do menino. Muito mais forte que eu. A cirurgia foi um sucesso. Quando finalmente puderam visitar Marina, na UTI, Gabriel ficou para trás, permitindo que os gêmeos tivessem seu momento com a mãe. Observando através do vidro, sentiu uma emoção avassaladora ao ver a família reunida, os pequenos rostos iluminados de alívio e alegria. Rosa, parada, ao seu lado, quebrou o silêncio.
Nunca pensei que diria isso a um milionário, mas você é um bom homem, Gabriel Vasconcelos. Ele riu suavemente. Não tenho tanta certeza sobre isso, mas estou tentando ser. Às vezes, tentar é o suficiente, respondeu a senhora sabiamente. A recuperação de Marina foi gradual, mas constante. Quando finalmente recebeu alta, Gabriel já havia colocado em ação a segunda parte de seu plano. A pequena casa amarela estava passando por uma transformação completa. Telhado novo, instalação elétrica refeita, um anexo que serviria como ateliê de costura profissional. Você não precisava fazer tudo isso, comentou Marina, quando ele a levou para ver o progresso das obras, os gêmeos correndo à frente, ansiosos para mostrar cada detalhe. O contrato especifica um espaço de trabalho adequado, respondeu ele com um sorriso. Estou apenas cumprindo minha parte. Ela olhou para ele com aquela mistura de exasperação e gratidão que havia se tornado familiar. Sabe que vou levar esse contrato muito a sério, não é? Vou trabalhar até compensar cada centavo. Não tenho dúvidas disso, respondeu sinceramente, enquanto caminhavam pelo jardim recém-reformado, onde os gêmeos haviam insistido em replicar alguns dos canteiros de ervas que haviam criado. Na casa de Gabriel, ele sentiu um impulso irresistível. Com cuidado, considerando sua recente cirurgia, segurou a mão de Marina. Ela não recuou. Por um momento, apenas ficaram assim, conectados por aquele simples toque que dizia mais que qualquer contrato ou acordo formal poderia expressar. O que acontece agora? Perguntou ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Não sei exatamente, admitiu ele. Nunca fui bom em seguir o coração em vez da razão, mas gostaria de descobrir com você. O sorriso de Marina foi como o sol emergindo por trás das nuvens. Tímido no início, mas gradualmente mais brilhante e caloroso. Um passo de cada vez, sugeriu ela. Um passo de cada vez, concordou ele. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que nem Gabriel nem Marina poderiam ter previsto. O ateliê Fios de Minas, como foi batizado, rapidamente ganhou reconhecimento pelo trabalho. Artesanal meticuloso, as peças desenhadas e confeccionadas por Marina, que agora empregava 2 outras mulheres da comunidade, começaram a aparecer em lojas especializadas e até mesmo em uma pequena reportagem sobre empreendedorismo feminino. Gabriel dividiu seu tempo entre São Paulo, onde ainda mantinha seus negócios, e São Miguel, que cada vez mais sentia como seu verdadeiro lar. A casa no alto da colina deixou de ser um espaço vazio e impessoal para se tornar um lugar de encontros, jantares em família e ocasionalmente sessões de observação de estrelas no jardim. Em uma dessas noites, enquanto os gêmeos dormiam, depois de uma longa sessão de histórias, e Todd sonhava contente em seu novo colchão oficial, presente dos meninos após economizarem parte de seu salário, Gabriel e Marina sentaram-se na varanda, apreciando o silêncio confortável que haviam aprendido a compartilhar. Sabe o que Lucas me perguntou hoje? Comentou Marina com um sorriso secreto. O quê? Se você ia morar conosco para sempre ou se nós íamos morar aqui. Gabriel sentiu seu coração acelerar. E o que você respondeu? Que algumas coisas não podem ser apressadas. Que estamos construindo algo importante, tijolo por tijolo. Ele assentiu, entendendo perfeitamente. Sabe, quando parei naquela praça e vi 2 meninos tentando vender um cachorrinho, sua voz falhou ligeiramente com a emoção. Nunca imaginei que encontraria uma família. Marina entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto que havia se tornado cada vez mais natural entre eles. E eu nunca imaginei que alguém que parecia tão diferente de nós poderia se encaixar tão perfeitamente em nossas vidas. Sob o céu estrelado de São Miguel dos Campos, 2 pessoas que o destino havia unido através de um pequeno cachorro e 2 corações gêmeos faziam uma promessa, silenciosa,
construir um futuro juntos, um passo de cada vez, com a paciência e a determinação que haviam aprendido um com o outro.